12 horas 38 minutos, a gente volta com o Rede Notícia e vamos conversar agora com a vereadora de Belo Horizonte, Júlia Santos, do PSOL. Vereadora, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vou começar já com uma coisa que a gente estava conversando aqui no bastidor. A Câmara de Vereadores, a gente tem visto nos últimos tempos, uma Câmara que tem sido mais usada entre os pares para se discutir assuntos que ajudam nos likes nas redes sociais, ajudam para poder disparar nos grupos de WhatsApp, enquanto problemas reais da cidade têm ficado para trás. Seu mandato é um mandato representativo, a gente não pode deixar de dizer isso, não pode deixar de colocá-la neste local, né? Como que você vê isso? Porque discutir pautas identitárias é extremamente importante para a construção de cidadania, mas a Câmara não está deixando de discutir um pouco pautas dos problemas diários do cidadão que faz tanta falta para o dia a dia do Belo Horizontino? Boa tarde. Boa tarde, grata pelo convite. É bem isso que você coloca, né? Hoje a gente vê uma conjuntura que ela passa também por esse processo da expansão da rede social, de cada vez mais o acesso da rede social, a formação das bases, né, políticas a partir muito das redes sociais. Só que a gente tem que se ater nos problemas reais da cidade, a gente tem que se ater às questões reais da cidade, porque é elas que vão dizer de uma forma prática e efetiva na vida das pessoas. Então, realmente, a gente tem visto cada vez mais projetos esvaziados, projetos inócuos, projetos que não têm uma atuação direta na vida e principalmente na transformação da vida dos belo-horizontinos. Isso é sintomático, isso não é um recorte só da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu acredito que internacionalmente a gente tem vivido essa era aí dessa ascensão da rede social, só que a gente tem que ter um compromisso, né? Afinal de contas, o papel, né, de hoje dos parlamentares é esse lugar de fiscalizar, efetivar, propor políticas públicas. Não é esse lugar da disputa ideológica, ou da disputa do like, ou dessa disputa gratuita por uma ascensão que não vai mudar, de fato, a realidade da vida das pessoas. Em algum momento, a gente se depara com uma tentativa de nos enquadrar, principalmente enquadrar as nossas movimentações enquanto movimentações identitárias. Eu não me fujo desse lugar, porque nós temos um recorte. Nós temos aí um recorte de raça, um recorte de classe, que é muito demarcado hoje dessas pessoas que são apartadas da sociedade e principalmente dos espaços de disputa, dos espaços de discussões. Isso, se eles insistem em colocar enquanto identitarismo, a gente vai dizer, somos identitários sim também, mas não somos só identitários, né? Nós não temos um trabalho voltado para uma categoria ou outra da cidade. O nosso mandato, a gente tenta pensar uma Belo Horizonte a partir das pessoas, a partir do diálogo, da demanda das pessoas para as pessoas. Eu sou fruto da movimentação coletiva da cidade, eu venho do movimento social. Então, não que eu seja sensível à pauta de classe no país, eu venho desse lugar. Isso diz sobre a realidade das minhas e dos meus, e não são realidades muito distantes, né? Hoje eu estou enquanto parlamentar, mas os meus primos continuam numa marginalização social, os meus sobrinhos, a minha mãe, a minha família, os meus amigos, as minhas e os meus, ainda estão nesse lugar apartado da sociedade. E não tem como a gente não enxergar isso que está tão perto, tão latente nas nossas vidas. Então, a gente segue com o compromisso de construir políticas públicas, de fiscalizar e efetivar a partir também das nossas demandas e com os nossos olhares. Porque eu que venho lá do Quilombo Manso, que venho da periferia de Belo Horizonte, pensar política pública a partir do nosso olhar tem um outro lugar, tem um outro viés, tem um outro lugar que muitas das vezes as pessoas não dimensionam. Pessoas que historicamente estão nesses lugares, com sobrenome, pessoas que têm um recorte muito demarcado. A política hoje no Brasil ela é composta majoritariamente de homens, homens brancos, classe média alta, com nomes, cisgêneros. Então, a gente tem mudado o retrato do poder, como diria a Vilma Reis, mas que ainda falta muito, porque para além da representatividade, como você coloca,
ela por si só, ela não nos tira da marginalidade. É preciso que, para além da representatividade, a gente não só vocalize, mas como também eu, enquanto uma parlamentar, que eu proponha e tenha também, lógico, que os meus projetos apreciados pela casa. Porque também tem uma outra questão, que dentro dessa configuração da casa hoje, por mais que os nossos projetos sejam projetos efetivos, eficazes na vida do cidadão de Belo Horizonte, a partir do nosso olhar, da nossa construção, mas que a gente avançando a partir desse olhar, toda uma população avança junto. Mas esses projetos se encontram várias dificuldades, inclusive de tramitação na casa devido à configuração. Qual que é o grande problema de Belo Horizonte que você percebe hoje que tem urgência zero para ser resolvida? Olha, eu acredito que não tem como elencar um único problema. Hoje nós chegamos numa configuração ali da prefeitura, né, que não tem como a gente elencar um problema. Porque ele passa, né, ele intersecciona, então ele passa por outras questões. A gente vai dizer, por exemplo, da questão da saúde, que está à beira de um colapso em Belo Horizonte, que a gente tem que pensar seriamente sobre uma saúde de qualidade para as pessoas, os acessos à cidade, o bem viver. É uma outra pauta que acaba adoecendo a população. Uma população que não tem direito ao lazer, que não tem direito a uma educação de qualidade, que não tem direito a uma alimentação, uma segurança alimentar, que vá, de fato, garantir a sobrevivência dessas pessoas e, para além da sobrevivência, a condição de humanidade dessas pessoas, não dá para não pensar. Então, existe aí um processo que a gente tem que pensar interseccionalizando essas urgências. É pensar a saúde com a segurança alimentar, com a educação, o direito à cidade. Então, não dá para elencar um único problema. Vereadora, Belo Horizonte é uma das principais capitais do país, né? Com mais de 2 milhões de pessoas que moram aqui, que nasceram aqui. A gente sabe que são muitos problemas, como você mesmo citou, tem muita coisa para ser resolvida. E eu queria abordar a questão da mobilidade urbana, da questão do transporte aqui na capital, como é que a gente pode trabalhar em cima disso e resolver, e como é que você pretende fazer isso também. Mas eu vou pedir para você aguardar e responder depois do intervalo, tá certo? Obrigada. 12h46, a gente vai agora para o rápido intervalo e na volta a gente continua conversando com a vereadora de Belo Horizonte, Júlia Santos, do PSOL. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no som da América FM e da Cultura AM, agora 12h49. Vereadora Júlia Santos está aqui com a gente e no fim do bloco passado, a Janaína lhe fez uma pergunta sobre a questão tarifa zero. Hoje vai acontecer, inclusive, uma reunião na prefeitura para começar a se discutir com o poder público essa questão. O prefeito disse que é utópico. Não dá para se pensar em tarifa zero em Belo Horizonte. O que a senhora acha disso? Não é utópico. A gente tem hoje cidades, né, no Brasil que já estão aderindo. Para além disso, é uma movimentação internacional, é um caminho. E quando coloca nesse lugar do campo das utopias, primeiro, a gente vive de utopia mesmo. E segundo, que não é um projeto que passa pela utopia quando a gente tem dados, a gente tem estudos de uma forma viável de aplicá-lo, né? Hoje a prefeitura paga quase 50%, né, do transporte público, as empresas, né, do transporte público. Mesmo assim, temos um transporte público sucateado, né, de péssima qualidade, que não dá conta de atender a demanda de Belo Horizonte, um quadro de funcionamento que ainda foi pensado no processo da pandemia que segue até hoje. Então, por exemplo, hoje nós não temos uma escala noturna dos ônibus de Belo Horizonte, que impede diretamente o direito à cidade, né? Hoje, Belo Horizonte é a capital do boteco e a maioria dos bares estão fechados ou fechando por falta de funcionários que dependem exclusivamente do transporte público no período noturno. As pessoas que vão usar desses espaços, que são as pessoas botequeiras da cidade. Então, dizer dessa utopia
é uma falta de conhecimento, principalmente do projeto, que tem aí apresentado dados de uma possibilidade real. Então, primeiro, eu entendo que falta conhecimento acerca do projeto, porque, por exemplo, em 2024 foi mais 700 mil. 700 milhões. Milhões. E que subiu, né? Era 300, Sim. foi para 500, agora 700. 700 milhões, tendo a terceira maior passagem do país, né? A passagem está quase na casa dos R$6. Não é barato. Como que o trabalhador, inclusive, terceirizando e levando a discussão para os grandes empresários, afirmando que vai afastá-los de Belo Horizonte. Muito pelo contrário. Os grandes empresários, eles vão menos de 1% Não, e do a CDL-BH apoiou o projeto, é apoiadora do projeto. Sim, a Associação dos Bares estão apoiando, os sindicatos desses... Porque o que acontece é distorcer também muito. As notícias chegam um pouco distorcidas. E é importante esses espaços para a gente deixar muito negritado para a população de Belo Horizonte que isso não vai gerar um custo para a população de Belo Horizonte. Muito pelo contrário, que os pequenos e médios empresários, que têm aí até 9 funcionários, vão ser isentos, né, do Vale Transporte, que hoje já é pago. E o que passa dos 9, né, do 10 em diante... já é o Vale Transporte. E só conta a partir do primeiro, né? O 10 não é 10, é 1, não né? Não é os 10 funcionários, né? A partir do 9º, que aí começa a contar. Então, você que é médio e pequeno empresário hoje na cidade, muito pelo contrário, vai ser impactado positivamente pelo projeto da tarifa zero, permitindo, inclusive, das pessoas acessarem a cidade, aquecer a economia da cidade. Júlia, eu quero só fazer papelzinho aqui de contraponto e de advogadinho do diabo. Não é entregar de vez o poder sobre o transporte público para essas empresas de ônibus em Belo Horizonte, porque hoje elas fazem o que querem e o que não querem, é fato. Se a gente entregar um tarifa zero que tudo seja bancado, não tem que mudar também como isso é gerido, como é fiscalizado, mantendo o jeito que está, é o caos garantido, você não acha? Eu acredito que aí, mas o projeto também prevê esse processo da fiscalização, esse processo de mais perto do poder público, né? Não é entregar na mão dos grandes empresários das empresas de ônibus que eles vão atuar ao bel prazer, não é isso. Muito pelo contrário, a gente precisa, inclusive, abrir essa caixa de Pandora do transporte público de Belo Horizonte. A conta não fecha, a prefeitura pagando quase 50%. Os outros 50% dividido entre empresários com o custo do Vale Transporte e os cidadãos que pagam as suas passagens, tendo, como eu já disse, a terceira maior passagem do país. A conta não fecha. Alguém está sendo muito mais beneficiado e esse alguém não é o cidadão de Belo Horizonte. Então, não é entregar para os grandes empresários, é pelo contrário, né? Tomar esse poder da fiscalização, o poder do diálogo, o poder da construção, aumento de frota de qualidade, porque não dá mais para a classe trabalhadora de Belo Horizonte ter hoje o modelo de transporte que nós temos e a qualidade que tem. Para além disso também, garantir o acesso, né? Uma política básica que deveria ser garantida, que é o direito de ir e vir das pessoas. As pessoas poderem usufruir, gozar da cidade, né? Com essa possibilidade. Hoje, por exemplo, temos aí tem diminuído o desemprego, né? Mas ainda é muito grande a taxa do desemprego e as pessoas não têm o dinheiro da condução, da passagem, inclusive para ir procurar o emprego. Então, assim também a gente vai garantir não só o aquecimento do mercado, mas a inserção de novas pessoas e de várias pessoas no mercado formal de trabalho. E, mais uma vez, isso não vai onerar para os médios e pequenos empresários. E os grandes empresários também não são impactados, porque, pelo estudo, diz que gira mais ou menos de R$ 127 por funcionário, entendendo que a partir do 9º funcionário. Então, isso é mínimo, né? Isso é mínimo também para garantir, inclusive, qualidade de vida para esses funcionários, chegarem inteiros, dispostos e qualificados para o trabalho. Fora a circulação do carro particular, que pode diminuir também com a tarifa zero, né? As pessoas vão parar de usar seu carro particular e usar o serviço público, né? O transporte público, para facilitar ali também e melhorar o trânsito, né, vereador? Hoje a gente vive uma crise ambiental, não dá para a gente negar. Já estamos numa crise ambiental.
E esse projeto do Tarifa Zero, ele contribui diretamente para a redução do impacto dos gases poluentes emitidos aí, por maioria, eu não sei exatamente o número, mas é muito maior dos carros do que o dos ônibus, né? Então, é também desmontar esse discurso de que vai ter mais ônibus, vai aumentar a poluição. Pelo contrário, né? A gente está entendendo também que Belo Horizonte não foi uma cidade configurada para o tanto de carro que tem hoje na cidade. Com certeza. O trânsito de Belo Horizonte está entrando num colapso. Caótico. E as pessoas Qualquer acessando horário. gratuitamente um transporte público de qualidade vai reduzir com certeza o número de carros nas vias públicas. E aí a gente vai contribuir diretamente para o processo que a gente tem vivido da crise ambiental. Antes de encerrar, tem uma proposta sua, né, vereadora, que eu queria que você também falasse aqui para gente, que você vai discutir. Estamos já no segundo turno, já estamos no inclusive, segundo que é turno, impedir a homenagem a pessoas diretamente ligadas a essa mácula que ainda segue na nossa história, de a gente ter sido o último país a acabar com a escravidão formal de afrodescendentes no mundo e de ainda por cima ficar batendo palma para quem promoveu isso, né, vereadora? Sim. Infelizmente, nós temos aí, né, essa fissura aí, essa mácula, essa dor na história da Constituição desse país, mas que a gente, quando apresenta esse projeto de lei, é no sentido de uma reparação histórica, é dizer que convidar, inclusive, os outros parlamentares, convidar a população de Belo Horizonte para reescrever essa história. Não no sentido revisionista, como eles querem colocar, é no sentido de dizer, hoje nós precisamos dar a cara do povo real dessa nação, desse estado, dessa cidade. Hoje, a gente vê em viadutos, monumentos, edifícios, homenageando aqueles que tiveram uma relação direta com o processo. Cita alguns da nomezinhos aí, vereador. Não vou me ater aos nomes para não gerar grandes polêmicas, mas podem ter certeza que os nossos nomes, as pessoas pretas, as pessoas negras dessa cidade, raramente a gente vai encontrar em ruas. E, com certeza, não são em espaços de destaque. Então, projetos como esse dizendo... Basta, não vamos mais seguir com esse projeto de homenagear e de revisitar sistematicamente e historicamente aqueles que contribuíram diretamente para o processo da escravização. Vamos mudar essa perspectiva. Vamos homenagear aqueles e aquelas que construíram, de fato, não só as cidades, mas o Estado, o país, e que aqueles que contribuíram, inclusive, para que nós chegássemos aqui. Com certeza. Então, que as mãos daqueles que construíram a cidade não estejam só no lugar do anonimato, que estejam também no lugar do protagonismo. Vereadora Júlia Santos, muito obrigado por você obrigada. ter estado conosco aqui no Rede Notícias. Espaço continua aberto, outros convites virão. Obrigado. É importante a gente ter diversos espectros da sociedade representados, não só representados, mas com lugar de voz, com lugar de decisão. E isso a gente quer ver cada vez mais e ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Grata demais à nossa Muito construção obrigada. coletiva, aberta a todas as pessoas se sintam pertencentes do nosso mandato, todos aqueles e aquelas que em alguma medida se sentiram marginalizados, colocados para fora da sociedade em algum momento. Esse é o lugar da gente não só servir à mesa, mas também de sentar nela. Com certeza. Muito obrigada. Tá ficando por aqui o Rede Notícias, né, Janaína? Tá terminando e a gente vai saber como é que foi a rodada do fim de semana, né? Quem chega para trazer essas informações é o Júnior Brasil e o Bola na Rede, né? É isso mesmo, Júnior? Teve torcedor bravo aí, né?